Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, a nossa análise vai para uma cena que se desenrola às margens do Rio Jordão, lá no Evangelho de João, capítulo 3. O cenário é fascinante. Jesus, depois daquela conversa profunda com Nicodemos em Jerusalém, ele vai com seus discípulos para o interior da Judéia e ali eles começam a fazer algo que era, assim, a marca registrada de outra pessoa: batizar. Isso cria uma situação de aparente concorrência direta com o ministério de João Batista, que está ali perto, em Enom, e, claro, isso não passa despercebido. Exato. E o que a gente tem aqui é um momento de transição que é fundamental. É quase como assistir a passagem do bastão numa corrida de revezamento. O ministério de João, que foi a voz que preparou o caminho, começa a naturalmente dar lugar ao ministério daquele que ele mesmo anunciou. E a grande questão que fica no ar e que os próprios discípulos de João trazem é: como é que se lida com essa transição? A resposta dele é uma das mais profundas lições sobre propósito e humildade que a gente encontra. E essa tensão toda acontece num lugar bem específico, né? As fontes mencionam que João está em Enom, perto de Salim. Esses nomes, eles significam alguma coisa? Ajudam a gente a pintar melhor o quadro? Significam, e muito. O nome Enom, por exemplo, ele vem de uma palavra hebraica que pode ser traduzida como fontes ou muitas águas. Isso já nos dá uma pista geográfica muito prática. Para realizar batismos por imersão, como João fazia, era preciso um lugar com água abundante. Então a escolha do lugar não foi aleatória. Foi logística. Exato. Foi logística. Embora a gente não saiba a localização exata hoje, algumas tradições colocam esse lugar perto de Siquém, em Samária. O que é bem interessante, sabe? Coloca João na periferia dos centros religiosos judaicos mais tradicionais. Entendi. Então o lugar era perfeito para a prática do batismo. Mas e a prática em si? Quando os discípulos de João se envolvem numa contenda sobre a purificação, como o texto diz, isso indica que o batismo era um assunto polêmico na época. Não era algo comum. É uma ótima pergunta. Olha, o batismo de João era único no seu chamado ao arrependimento para a vinda do Messias, mas a ideia de imersão em água para purificação não era, assim, totalmente estranha para um judeu do primeiro século. Grupos como os essênios, lá em Qumran, tinham rituais de imersão diários. E também já existia o batismo de prosélitos, que era para gentios que se convertiam ao judaísmo. Então já existia um repertório de práticas parecidas. A controvérsia, então, provavelmente vinha da coexistência de dois ministérios de batismo ao mesmo tempo: o de João e agora o de Jesus e seus discípulos? Precisamente. A discussão era sobre o significado e a autoridade por trás de cada batismo. Qual é o batismo certo, o seu ou o dele? É nesse caldeirão de debates que os discípulos de João o procuram. E a forma como João explica o papel dele nesse cenário é, de uma clareza impressionante. Ele usa uma analogia que todo mundo ali teria entendido na hora. A do amigo do noivo, certo? Isso está no versículo 29. Confesso que, lendo rápido, a gente pode perder um pouco a força dessa imagem. Qual era exatamente o papel dessa pessoa? Era um papel crucial. Nos casamentos judaicos antigos, o amigo do noivo, o shoshbim, era muito mais que um padrinho de hoje em dia. Ele era o principal agente do noivo. Ele negociava o dote, organizava a cerimônia toda, servia como testemunha do caráter do noivo. E a função dele atingia o clímax no dia do casamento. Depois da cerimônia, ele tinha a tarefa de guardar a porta da câmara nupcial. Nossa, então ele era o guardião do momento mais íntimo do casal. A responsabilidade era imensa. A alegria dele, então, não era estar no centro da festa, mas garantir que o noivo estivesse feliz. Exatamente, você captou a essência. A alegria dele não vinha dos aplausos ou da atenção. O texto diz que ele se alegra muito com a voz do noivo. O sinal do sucesso dele, o momento de sua alegria completa, era ouvir a voz do noivo de dentro da câmara, confirmando que a união se concretizou. Nesse momento, a missão do shoshbim estava perfeitamente cumprida. Ele preparou tudo e agora o noivo e a noiva estão juntos. Sua alegria completa e ele pode sair de cena. Que imagem poderosa!
E é com essa mentalidade que João Batista encara a situação. Isso muda tudo, porque os discípulos dele chegam com uma energia completamente diferente. A fala deles no versículo 26 é carregada de uma certa indignação, não é? Rabi, aquele que estava contigo, eis que ele está batizando e todos estão indo para ele. Parece uma denúncia, estão roubando o nosso público. É o retrato perfeito da mentalidade de competição. Eles estão medindo sucesso em números, em popularidade. Para eles, o ministério é um jogo de soma zero. Se Jesus ganha seguidores, João perde. Eles veem a situação com os olhos da rivalidade humana, do ciúme. Mas a resposta de João vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele não morde a isca da competição. Pelo contrário, ele oferece uma aula sobre a perspectiva divina. A primeira coisa que ele fala no versículo 27 é: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. É uma resposta que desarma completamente, né? Ele nem entra na discussão de quem é melhor. Ele muda o foco na hora. Exatamente. Ele tira a competição da mesa. Ele não está falando de mérito ou de esforço próprio. Ele está falando de vocação, de desígnio divino. Esse é o primeiro grande princípio que ele estabelece: a soberania de Deus. Tanto o ministério dele quanto de Jesus não são conquistas humanas, são dons recebidos do céu. Se Jesus está atraindo multidões, isso não é uma ameaça, é a confirmação do plano de Deus se desdobrando. Não há espaço para inveja quando se entende isso. Faz todo sentido. Ele basicamente diz: calma, pessoal, ninguém aqui é dono de nada, somos todos recebedores. E logo em seguida, ele os lembra do que sempre disse, no versículo 28. Isso. E aí vem o segundo princípio, clareza de propósito. Ele diz: vós mesmos sois minhas testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviada adiante dele. João nunca teve ilusões sobre quem ele era. Ele não era o personagem principal da história e nunca quis ser. Ele era o precursor, o mensageiro. O sucesso de Jesus não significava o seu fracasso, mas sim o cumprimento da sua própria missão. As fontes usam uma bela metáfora para descrevê-lo, a da lâmpada. Uma lâmpada é super útil na escuridão. Ela ilumina, guia. Mas quando os primeiros raios do sol surgem no horizonte, a função da lâmpada diminui. E a chegada do sol não é uma derrota para a lâmpada. É o motivo pelo qual ele existiu, para nos guiar até o amanhecer. Gosto dessa imagem da lâmpada. A luz dela não é derrotada pelo sol, ela é cumprida por ele. Isso nos leva de volta à alegria, que é o terceiro ponto da resposta dele, usando a figura do amigo do noivo. Fim, ele amarra tudo no versículo 29. Aquele, pois, que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo muito se alegra por causa da voz do noivo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. A alegria dele não dependia de sua própria popularidade, mas de ouvir a voz do noivo, de ver Cristo sendo recebido. O sucesso de Jesus era a alegria de João. Então ele resume toda a sua vida e teologia numa das frases mais impactantes no Novo Testamento, no versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa frase é de uma força absurda. É tão curta, mas tão densa de significado. É demolidora, não é? E é crucial entender que, para João, isso não é uma resignação triste. Não é que pena, meu tempo passou. É uma declaração de vitória. É a definição de sucesso para ele. O propósito da vida dele era apontar para Cristo de uma maneira tão eficaz que Cristo se tornasse tudo e ele, o dedo que aponta, se tornasse cada vez menos visível. É uma transição deliberada, desejada e, acima de tudo, alegre. É mesmo. E é o oposto de tudo que a nossa cultura prega hoje, não é? A gente vive na era do personal branding, de construir sua marca, de garantir que seu nome esteja em evidência. A lógica é cresça, apareça. E João Batista chega e diz que o verdadeiro sucesso, a alegria completa, é desaparecer para que o outro brilhe. É um choque de mentalidade gigantesco. Um choque completo. E é aí que essa passagem transcende seu contexto e fala diretamente com a gente. A atitude dos discípulos de João de medir tudo pela comparação é um espelho do nosso mundo
especialmente com as redes sociais, onde tudo é quantificado. Sim, em todas as áreas. No trabalho, na família, até mesmo no serviço religioso, como a gente viu na passagem. A tentação de olhar para o lado e sentir inveja porque o outro está crescendo mais do que a gente é constante. Exatamente. E a resposta de João nos oferece um caminho para fora dessa armadilha. O primeiro passo é o que ele fez: reconhecer que nossos dons e talentos vêm de Deus. Isso nos liberta da pressão e da inveja. O segundo passo é ter clareza do nosso propósito específico, como ele tinha. A verdadeira satisfação não vem de ter o papel de destaque, mas de cumprir bem o papel que nos foi confiado. Isso nos leva de volta ao princípio central, que ele cresça e que eu diminua. Como isso funciona na prática? Porque pode soar como um chamado para ter baixa autoestima, para se anular. É uma distinção muito importante. Não se trata de pensar menos de si mesmo, mas de pensar em si mesmo com menos frequência. Não é sobre autodepreciação, mas sobre a centralização correta. O foco sai do eu e vai para o propósito maior. Numa equipe de trabalho, por exemplo, o verdadeiro sucesso não é o crédito pessoal, mas o quanto o projeto avança, o quanto a causa principal é elevada pelo esforço de todos. Um bom líder, à maneira de João Batista, é aquele que capacita a sua equipe a brilhar, muitas vezes ficando nos bastidores. Então, o sucesso é medido não pelo quanto eu apareço, mas pelo quanto a missão principal prospera por minha causa, mesmo que eu não leve o crédito. A diminuição da própria proeminência, quando é por algo maior, não é uma perda, mas a maior forma de realização. Perfeitamente colocado. É encontrar o seu lugar no plano maior e se alegrar em desempenhá-lo com fidelidade. A alegria de João não foi diminuída quando suas multidões diminuíram, pelo contrário, foi aí que sua alegria se completou. Olhando para trás em nossa conversa, é incrível. A gente começou com uma disputa sobre batismo, uma cena de ciúme e rivalidade às margens de um rio, e seguindo a resposta de João Batista, chegamos a uma das declarações mais radicais sobre humildade, propósito e alegria que existem. A grande lição que fica é que a alegria duradoura não está em lutar para ser o centro, mas em encontrar nosso papel de apontar para o centro, com a convicção de que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Exatamente. E para a gente finalizar, talvez possamos levar um pensamento para refletir. João Batista encontrou sua alegria completa não ao ser o noivo, mas ao simplesmente ouvir a voz do noivo. Ele não precisava ser a estrela da festa. Em um mundo tão focado em ser o protagonista, em ter a própria voz ouvida, a passagem nos convida a uma pergunta. Qual é a voz que nos traria uma alegria completa simplesmente por ouvi-la, sabendo que nosso papel em preparar o caminho para ela foi cumprido? Uma reflexão poderosa e que nos desafia. Com ela, encerramos nossa análise de hoje, agradecendo a atenção e convidando a continuar meditando sobre esses temas tão ricos.